castelo forte é o nosso Deus. Convido você então a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 5, que é o texto básico. Nós vamos ler também um texto paralelo a esse de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso de número 9, visto que nós já temos falado sobre os versos anteriores. E você vai abrir também em Isaías, capítulo 26, verso 3. Profeta Isaías, capítulo 26, verso 3. Então, Mateus capítulo 5, verso 9, e depois, para a gente ganhar tempo aqui, Mateus 26, verso 3. Vamos lá então, Mateus 5, verso 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, verso 9 de Mateus 5, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora, Isaías capítulo 26, verso 3. 26, 3. Isaías, profeta Isaías, cântico de confiança na proteção divina. Vamos ler? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Irmãos, esses dois textos como base aqui da nossa conversa nesta noite, você que está em casa aí pode acompanhar esse momento de estudo. Nós costumeiramente ouvimos algumas frases em alguns locais públicos, e eu destaco algumas dessas frases. Certamente você já deve ter visto e lido essa frase, ou ouvido alguém dizer. Em alguns sites que a gente usa no computador, o site às vezes põe assim: estamos em reforma. Então você tenta entrar, mas não entra porque o site está fazendo alguma repaginação, alguma configuração nova, dados novos, informações novas, e expõe lá: estamos em reforma. Em alguns prédios, que às vezes a gente entra em alguns espaços, se coloca a seguinte frase: desculpe o transtorno, estamos em reforma. Alguns lugares que a gente vai, eles pedem desculpa. Ou então, na estrada, às vezes você está fazendo uma viagem, a estrada está meio complicada lá, com alguns estreitamentos de pista, você tem que ficar esperando um lado passar, para depois você passar, e eles colocam lá: desculpe o transtorno, estamos em reforma. Em algumas lojas, a gente vê algumas frases, e aí quem gosta de comprar, quem tem aquela compulsão, aquela coceirinha para poder comprar, às vezes, quando vê aquela frase: estamos em liquidação, ou promoção, E aí o povo que gosta de comprar, aproveita a chance e vai fazer as suas compras. E eu pergunto: e nas igrejas, qual seria a frase que nós poderíamos pensar que deveria estar como que emblemática na frente de nossas igrejas? Qual seria a frase que deveria estar? Amados, eu acho que algumas pessoas podem pensar: olha, como crente eu estou pronto e acabado, Deus não tem que trabalhar mais nada na minha vida. Infelizmente, talvez essa seja uma visão que muitas pessoas têm tido como entendimento errado da vida cristã. Todos nós estamos numa grande oficina, e a igreja, antes de tudo, é um grande hospital. A igreja é o maior hospital, onde o Senhor nos ensina que nesse grande hospital, o grande pastor que tem a cura, que tem o poder, que cuida, que ajuda, é o Senhor Jesus. E nós poderíamos pensar que, como igreja, nós poderíamos também ter a seguinte frase: nós que frequentamos essa igreja, estamos em contínua reforma. Então não tem como a gente falar assim: olha, eu já estou pronto. Meu irmão, se você falar assim, estou pronto, eu vou falar: Jesus, leva.
Pode levar Jesus, porque está pronto, né? Está pronto, espero que seja pronto mesmo, porque tem gente que acha que está pronto, mas não está pronto, né? Então, essa ideia de que nós já estamos prontos e acabados, que agora a gente já... Gente, nós estamos sempre precisando de reforma, e esse mês, outubro, é um mês que nós lembramos da reforma protestante, né? O quanto foi importante aquele momento, quanto Atos 2, o grande movimento do Espírito foi importante para a vida da igreja. O caráter de Deus em nós, ele sempre precisará estar sempre ser forjado, o caráter de Deus ser forjado em nós. Ou seja, caráter é o quê? Caráter tem a ver com o quê? É a maneira de ser de uma pessoa que é avaliado pela sua conduta. É a soma de suas qualidades e defeitos morais integrados na sua personalidade. Caráter é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento uma única vez, em Hebreus 1:3, e está traduzida por imagem, né, na edição revista e corrigida. É a mesma imagem de sua essência, que quer dizer que quem tem caráter é idêntico ao Pai. Então, caráter tem uma semelhança, parece com alguém. E aqui, nesse caso, quando nós olhamos aqui Hebreus capítulo de número 1, verso de número 3, você pode conferir aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, 3, que diz assim a palavra do Senhor: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É uma referência sobre Jesus, que Jesus tinha o mesmo caráter que o caráter de quem? Do Pai. Então, é a única vez que aparece aqui a palavra caráter. Então, quando nós falamos então de Deus forjar o caráter dele em nós, Deus vai forjar o caráter dele em nós por meio de Jesus. É por meio de Jesus que nossa vida é transformada. É por meio de Jesus que Deus vai trabalhando a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. E aí, já que vai trabalhar no caráter, vai afetar a nossa conduta. Conduta é a maneira habitual de se comportar, a maneira de viver. A conduta de uma pessoa manifesta o seu caráter. A meta do cristão é ser, então, como Jesus. Quer dizer, ter o caráter de Cristo. Isto é uma síntese do que devemos chegar a ser. Por isso, nossa conduta deve ser como a sua. Aquele que diz que permanece nele, em Cristo, deve também andar assim como ele andou. Então, a análise dessa definição consiste em descrever todas as qualidades morais de Cristo reveladas nas Escrituras, né, as quais são o projeto total do que Deus quer formar em cada um de seus filhos. Então, quando nós olhamos um texto como esse de Hebreus capítulo 1, verso 3, falando que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, quando nós olhamos um texto como esse, nós vamos ver que Jesus, ele depois chega a dizer, eu e o Pai somos um, porque ele tinha o mesmo caráter santo do Pai. Ele tinha a mesma misericórdia que o Pai. Ele tinha o mesmo amor que o Pai, a mesma compaixão que o Pai. Tudo que o Pai tinha, o Filho tinha. Na sua divindade, Jesus era como o Pai, sem diferença nenhuma. E aí, quando Deus nos chama para a vida espiritual, quando Deus nos chama para a salvação, o que Ele quer fazer? Ele quer forjar. O que é forjar? É trabalhar, é burilar o caráter de Cristo em nós. Então, eu fico pensando, quando a gente pega lá Jeremias capítulo 18, que fala que o oleiro, ele estava ali, visto que um vaso quebrou nas suas mãos, ele foi lá e fez daquele vaso um outro vaso. Eu fico pensando nesse oleiro que é o nosso Deus, olhando para o vaso que é perfeito, que é Cristo,
e olhando para as nossas vidas, e pegando as nossas vidas em suas mãos, como esse oleiro que pega o vaso, e vai olhando para Cristo, e vai forjando, e vai trabalhando as partes de Cristo na nossa vida. E à medida que a gente vai se desviando daquilo que Cristo é, ele vai reparando essas partes e vai olhando para Cristo. Tem que ser como Cristo, tem que ser como Ele. Então, se a gente pensar nisso, irmãos, quem é que já está exatamente igualzinho a Jesus? Nenhum de nós, né? É por isso que nós precisamos estar sempre em reforma. É por isso que Deus tem que estar sempre trabalhando na nossa vida. E aí seria arrogância nossa dizer: Senhor, eu estou pronto, eu estou acabado. Seria orgulho, soberba nossa dizer: Senhor, o Senhor não precisa trabalhar mais nada na minha vida, porque está tudo bem comigo. Muita arrogância, muita prepotência, porque Deus tem que trabalhar conosco todos os dias. Imagina você a vida do servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, certamente um homem já maduro, com filhos casados, com filhos já com as suas vidas prontas, e de repente esse homem Jó agora é testado. Jó teve o seu caráter forjado quando passa por todas aquelas situações de perda, e ao final do capítulo 42 de Jó, Jó fala assim: olha, eu só conhecia a Deus de ouvir falar. O caráter de Jó foi forjado, né? O caráter de Moisés foi forjado, 40 anos no palácio, 40 anos depois fugindo, porque ele mata um conterrâneo. Depois ele vai estar com o povo até a terra prometida, ou seja, ele está sendo trabalhado dia após dia. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Não tem como nós olharmos para esses homens da Bíblia, que eram homens como nós, e não olharmos que dia a dia o caráter deles estava sendo forjado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de identificar aqui, irmãos, é que Deus não quer que nós sejamos homens e mulheres de ânimo dobre. E o ânimo dobre, pessoas inconstantes, por isso que Ele quer trabalhar a nossa vida, né? E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus trabalha as qualidades para formar os discípulos saudáveis. E as bem-aventuranças são qualidades que Deus faz questão de trabalhar na vida de seus servos. Ou seja, Deus trabalha as qualidades na vida dos seus servos. Deus burila. E esse burilar de Deus é trabalhar com características que são dele Pai, dele Filho, que Ele quer trabalhar na nossa vida. Porque o pecado tirou isso de nós. O pecado não permitiu que agora homens e mulheres fossem, na sua essência e na sua íntegra, a imagem e semelhança de Deus. Algo que nós temos que sempre analisar é que o pecado pode ser comparado da seguinte forma, essa condição que a Bíblia nos apresenta. Se nós temos um espelho inteiro, e esse espelho está colado por trás, esse espelho cai ao chão. Quando a gente pega aquele espelho, ele está todo fragmentado. A imagem que está ali, agora deixa de ser uma imagem nítida. A imagem agora está totalmente distorcida. É esse entendimento que você tem que ter acerca da humanidade sem Cristo. A humanidade sem Cristo é como esse espelho, onde essa imagem refletida de Deus agora está completamente distorcida. É por isso que a sociedade vive do jeito que vive. É por isso que pessoas sem Deus vivem do jeito que vivem. É por isso que a Bíblia fala que Deus enviaria Jesus. E aí Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versos 29 até o verso 31, aos que chamou, a esses justificou, aos que chamou, a esses
predestinou, a esses justificou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, todo o chamado de Deus de restauração passa por Jesus. É Jesus que vai o quê? Olhando aquele espelho agora fragmentado, ele vai começar a juntar os caquinhos, para que se tenha uma imagem perfeita, uma imagem clara de quem nós somos na perspectiva de Deus. Está claro, gente? É exatamente isso que a Bíblia fala que o Evangelho faz conosco. Ele restaura a nossa imagem conforme a imagem de Cristo, para que nós sejamos essas pessoas que dia após dia reflitam essa imagem de Deus um pouco mais ajustada. Aqui na terra, nós não teremos essa imagem completa. Essa imagem será totalmente definitiva onde? Lá no céu. Mas enquanto a gente está aqui, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente obedece, quando a gente serve a Deus, Deus está forjando o quê? O nosso caráter. E está o quê? Ajuntando esses caquinhos nessa metáfora, nessa comparação, para que nós possamos espelhar essa imagem de Deus através das nossas vidas. E as bem-aventuranças que nós já vimos aqui são o caminho para que isso aconteça. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. A humildade é a primeira qualidade que nós já vimos aqui, inerente à condição humana. O oposto é o orgulho, a soberba, a arrogância, a autossuficiência. Né? A contrição, verso de número 4 do capítulo 5, né? Os que choram, bem-aventurados os que choram, não os que choram por raiva ou por compaixão, e sim aqueles que, ao conhecer-se diante de Deus, se quebrantam por sua condição de pecado, de miséria, e mudam de atitude, se humilham, também choram diante do amor e da graça de Deus, além de serem sensibilizados pelo amor de Deus, choram com os que sofrem, com os perdidos, com os que estão precisando de consolo. E esses também serão consolados. Essa é uma característica de Jesus. Filipenses capítulo 2 nos mostra que ele foi aquele que se humilhou, se esvaziou até a morte. Humildade de Jesus. Jesus é esse que, quando vê a morte de Lázaro, seu amigo, chora por conta, não simplesmente da morte de Lázaro, mas pelo que o pecado trouxe a condição humana. Jesus é esse que é humilde, que está num estado de contrição. Jesus é esse que é manso. E lá no verso 5, vai nos informar que os mansos obedecem com a disposição, são submissos, são pacientes, têm domínio próprio. O contrário à mansidão é a rebeldia, que leva à violência, à briga, a gritos, a queixa, a várias condições ruins. Jesus era manso. Então, quando nós andamos com Cristo, Ele vai trabalhar essas virtudes. Humildade, contrição, os que choram, a mansidão, vai trabalhar a justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus trabalha isso. Os que têm fome e sede de justiça não são os que exigem que se lhes faça a justiça, e sim aqueles que têm como maior desejo em suas vidas o de serem justificados, santificados, retos, honrados, que sejam praticantes de boas obras. Ter fome e sede de justiça não é ter e nem buscar a justiça própria, mas é a justiça que vem do reino de Deus. E Jesus nos ensina em Mateus capítulo de número 6, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Os misericordiosos significa ter um coração para aqueles que estão em estado de miséria.
A miséria tem duas expressões principais: a amabilidade para com todos, a ajuda, a generosidade com aqueles que sofrem. E Jesus nos chama a sermos misericordiosos como Ele foi. Você se lembra que um dos pedintes clamou para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. O cego de Jericó e muitos outros clamavam por misericórdia. E Jesus ignorou o pedido de misericórdia deles? Não. Jesus olhou, atentou e foi misericordioso. A muitos perguntou: que queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus então passou a mão no lodo, untou os olhos daquele cego e trouxe o cego à vista. Ele foi misericordioso. Hoje, quantas pessoas estão cegas espiritualmente, estão à margem, precisam de nossos atos de misericórdia. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, verso 8, significa bem-aventurados aqueles que têm sinceridade, transparência, boa consciência, desejos puros, intenções corretas, motivações santas, sem engano, sem mentira, sem hipocrisia. Eles verão a Deus. Eles verão a Deus e desfrutarão de sua presença, influência e poder. E quem se lembra de semana passada, quando eu foquei exatamente esse aspecto, de que as primeiras bem-aventuranças é como se nós estivéssemos subindo os degraus. E chega num patamar, e esse patamar que seria bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora eu tenho encontro com Deus, agora eu tenho a presença de Deus sobre a minha vida. E agora que eu tenho essa presença, sou desafiado a agir com as pessoas que estão à minha volta. E nesse caso, todos quantos desfrutam dessa presença santa de Deus, conforme o texto vai nos instruir, nos informar, quando ele diz assim: bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. E a próxima ação, a próxima bem-aventurança, agora é uma ação de quem vê a Deus. Se eu conheço a Deus, se eu conheço a Cristo, e se eu me lembro, e se você se lembra, lá de Isaías, no anúncio acerca de Jesus, que ele seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da guerra, príncipe da confusão, do tormento, da briga, da disputa. A Bíblia vai nos informar que Jesus seria o príncipe da paz. E esse príncipe da paz, quando vem aqui na terra, uma das últimas coisas que ele fala, lá em João, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí ele fala: não dou paz. Jesus é categórico: eu não dou paz como o mundo acha que tem que ser a paz. E aí a gente tem que fazer uma análise, gente, como é que nós estamos ouvindo o mundo falar de paz. Será que paz, dinheiro na conta? Será que paz, excelente emprego? Será que paz é saúde perfeita, corpo sarado, bonitão? Será que paz são roupas lindas e maravilhosas, uma casa luxuosa? Será que paz é isso? Porque o conceito que o mundo está passando de paz para nós está muito associado à questão da matéria, do ter. E aí Jesus fala: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E aí ele vai nos dizer que essa paz que ele nos dá excede todo entendimento, toda capacidade de compreensão. Então a maneira como Jesus partilha de paz não é a maneira como o mundo partilha de paz. E agora, se eu tenho esse encontro com esse Deus, que agora, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, agora eu vou descer esse degrau para agora ser o mensageiro da paz. Está vendo que coisa linda? Eu primeiro recebo para depois dar. Ninguém pode dar aquilo que não tem.
Ninguém pode dar aquilo que não tem. E Jesus está falando, olha, quem vê, quem desfruta da presença de Deus, agora vai poder o quê? Compartilhar da sua paz. Bem-aventurados os pacificadores. Ele vai dizer que esses pacificadores, conforme o texto aqui, serão chamados... Interessante, eu sou limpo de coração e vejo, agora eu desfruto da presença de Deus, agora eu sou um pacificador, eu sou comparado com quem? Com filho. Agora eu tenho o mesmo caráter daquele que me forjou. Eu tenho o mesmo DNA daquele que me concedeu paz. Eu tenho as mesmas características daquele que foi para mim o príncipe da paz. Eu tenho as mesmas condições desse que é chamado o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que fala aos seus discípulos e a nós, deixe-vos a paz como herança. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ele fala, não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede no Pai. É esse Jesus, irmãos, que está forjando o nosso caráter, trabalhando a nossa forma de ser, dia após dia. E aí, insensatos somos nós, se falarmos, Jesus, o Senhor não tem que trabalhar mais nada na minha vida. Ah, como a gente tem que ser trabalhado. E qual o lugar que mais a gente precisa mostrar essas coisas? Dentro de casa, em outro lugar, na igreja, em terceiro lugar, onde a gente mais convive. Se é trabalho, trabalho. Se é escola, escola. Se é família, família. Gente, porque são nesses lugares que nós perdemos a estribilha. São nesses espaços que nós perdemos, que podemos perder esse domínio próprio e não agir como Jesus age. E você sabe, quando a gente não age como Jesus age, a gente age, como a gente é. Quando a gente age como o velho Adão e a velha Eva, aí o bicho pega. Quando a gente age dessa forma, a gente vai causar confusão. Confusão. Porque se eu não sou de paz, eu estou pronto para a guerra. Estou pronto para a briga. E as brigas vão acontecer. E aí, por fim, nós podemos identificar aqui que a alegria no sofrimento, quando no verso 10 e 12, nas outras semanas eu vou estar falando mais detalhadamente sobre isso, mas quando nós sofremos por conta da perseguição, por conta da injustiça, né, são os que diante do sofrimento, a perseguição, a calúnia, ao invés de se deprimir, se alegram. Quando aí nós temos a descrição, quando ele fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele fala, bem-aventurados vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. E aí o verso 12 vai dizer, olha, fica triste não, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Tá? Então, Deus modela o caráter de Cristo em nós, a fim de nos tornar padrão. Aí nós temos aí a vida de Paulo, como Paulo foi trabalhado, Pedro, o apóstolo Pedro foi trabalhado, e se nós olharmos um pouquinho mais detalhadamente sobre Pedro, né, Pedro é aquele apóstolo que foi preconceituoso. Você lembra que quando o Senhor determinou que ele fosse na casa de Cornélio, Pedro agiu com legalismo, como um judeu, e dizendo assim, olha, eu não tenho contato com gente imunda, não tenho contato com gente impura. E Deus então fala com Pedro, Pedro, o que eu purifiquei, quem é você para considerar? Gente, olha a falta de amor, falta de compaixão, falta de misericórdia, falta de espírito pacificador no coração de um apóstolo. Será que Pedro estava pronto e acabado? Pedro não precisava ser trabalhado? Pedro precisava ser trabalhado. Deus precisava remover o preconceito dele. Veja Pedro, naquele momento em que Jesus é preso, e o Pedro, apressado, pega a espada e vai lá e corta a orelha de Malco. Ele queria dar uma espadada, era no pescoço do soldado romano.
Mas a espada pegou na orelha, ainda bem que Jesus estava ali, e Jesus colou aquele negócio de novo. Colou a orelha e, enfim, né? Pedro é aquele que tem uma preocupação excessiva, que fala coisa que não deve. Fala coisa que não deve. Jesus, o Senhor não vai para Jerusalém. E Jesus tem que repreender Pedro e falar, arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas do diabo. Pedro é esse precipitado. Pedro é esse cheio de excessos, né? Mateus capítulo 26, 34 e 35, ele replicou, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o que Pedro disse? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Gente, Pedro não precisava ser trabalhado. Eu vejo tanta gente impetuosa igual Pedro, tanta gente atrapalhada igual Pedro. Pedro precisava ser trabalhado. O caráter de Pedro estava pronto? Não. Não estava, né? E aí Pedro é aquele que segue Jesus de longe, que foge e que passa por todas essas questões, irmãos, e ele andava com Jesus, fazia parte do colégio apostólico, uma coragem inconsequente, né? Alguém que estava ali, precisava ser trabalhado. O caráter de Pedro, irmãos, foi trabalhado, e para mim foi algo muito simbólico. Quando Jesus vê a gente atrapalhado igual Pedro, Jesus não expõe as pessoas, porque você se lembra que Pedro, depois daquele tudo, vai chorar amargamente, que traz Jesus é preso, é morto, é crucificado, ressuscita, aparece algum tempo para os seus discípulos, para as mulheres, e depois lá no capítulo 21 de João, Pedro está ali e Jesus vai até Pedro e faz aquelas 3 perguntas básicas para Pedro. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você gosta de mim? E quando Jesus faz isso, Jesus está trabalhando o caráter desse homem. Porque Pedro tinha um futuro brilhante diante de Deus, mas se não fosse trabalhado, Pedro não seria nada. Ia ser aquela pessoa confusa, atrapalhada. Mas Pedro agora, irmãos, trabalhado por Jesus, Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, dá a ele uma palavra de direção, de futuro. E ao final, irmãos, lá em Atos 2, quando Pedro está lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é dado para toda aquele grupo que estava orando e é derramado ali sobre aquela multidão de pessoas, Pedro estava lá. E Pedro também foi cheio do Espírito Santo. E esse Pedro que estava lá, agora vai entender tudo que Jesus havia ensinado, ministrado, tudo que ele tinha aprendido sobre Jesus. Agora esse Pedro está agora diante de um grande desafio. Comunicar às outras pessoas o que estava acontecendo. Ele explica, prega, 3.000 pessoas se convertem. Pedro precisava ser trabalhado? Precisava. A gente acha que está pronto e acabado. Não. Nosso caráter precisa ser forjado dia após dia. E aí nós encontramos um texto como esse de Isaías, capítulo de número 26, verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E aí vimos, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Terão o mesmo DNA do Pai, terão o mesmo DNA de Jesus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que nós discernamos esta palavra, que nós aprendamos com esse texto, que nós cresçamos dia a dia na palavra do Senhor. Nós vamos orar e assim a gente vai encerrar o nosso trabalho.